Você sabia que o alce é o maior membro da família dos cervos? Eles podem chegar a mais de 2 metros de altura e pesar mais de 600 quilos. E tem mais, só os machos possuem aqueles enormes chifres, que podem atingir até 1,8 metros de largura. Mas olha que curioso, eles perdem esses chifres todos os anos e crescem de novo. Apesar do tamanho impressionante, os alces são ótimos nadadores. Eles conseguem mergulhar por até 30 segundos para se alimentar de plantas aquáticas. E não se engane com a aparência calma. Eles podem ser muito rápidos, correndo a até 55 km por hora. Gostou dessa curiosidade? Então deixa o like e segue para mais vídeos rápidos como esse. Você sabia que as borboletas provam com os pés? Isso mesmo, elas têm sensores nas patas que ajudam a identificar se uma planta é boa para colocar seus ovos. E tem mais, algumas espécies, como a borboleta monarca, fazem migrações incríveis, viajando milhares de quilômetros todos os anos. As borboletas também passam por uma transformação impressionante chamada metamorfose, de lagarta para casulo e depois viram esse inseto colorido que a gente conhece. E olha que curioso, as asas delas são cobertas por pequenas escamas, que refletem a luz e criam aquelas cores lindas que vemos. Curtiu? Então deixa o like e segue para mais curiosidades da natureza. Você sabia que o canário é um dos pássaros mais famosos do mundo? Originário das Ilhas Canárias, esse pequeno cantor ganhou o coração das pessoas pelo seu canto incrível. E não é qualquer canto não, os canários machos são os que mais cantam, principalmente para atrair as fêmeas. Outra curiosidade, existem várias cores de canários. Apesar do amarelo ser o mais conhecido, eles também podem ser brancos, laranjas e até avermelhados. Antigamente, os canários eram usados em minas de carvão. Isso porque eles são muito sensíveis a gases tóxicos. Se o canário parasse de cantar, era sinal de perigo. Incrível, né? Você sabia que os tigres são os maiores felinos do mundo? Eles podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos. Cada tigre tem um padrão de listras único, nenhum é igual ao outro. E não é só o pelo, a pele deles também é listrada. Diferente da maioria dos gatos, os tigres adoram água e são excelentes nadadores. Eles conseguem nadar por vários quilômetros sem parar. Outra curiosidade impressionante, o rugido de um tigre pode ser ouvido a até 3 quilômetros de distância. E na caça, eles são extremamente silenciosos. Chegam bem perto da presa antes de atacar. Você sabia que os patos são muito mais incríveis do que parecem? Os patos têm penas super impermeáveis. Isso acontece porque eles produzem um óleo especial que mantém o corpo seco, mesmo dentro da água. Outra curiosidade, eles conseguem dormir com um olho aberto. Isso ajuda a ficar atentos a possíveis perigos. E olha só, o famoso quack não faz eco. Por muito tempo isso foi considerado um mistério pelos cientistas. Além disso, os patinhos já nascem sabendo nadar. Poucas horas depois de nascer, eles já estão seguindo a mãe na água. E tem mais, algumas espécies de patos conseguem voar milhares de quilômetros durante migrações. Curtiu? Então já deixa o like e segue para mais curiosidades incríveis. Você sabia que os camelos não guardam água na corcova? Na verdade, ela armazena gordura, que pode ser usada como energia. E tem mais, eles conseguem ficar dias sem beber água e, quando encontram, podem beber até 100 litros de uma vez. Os camelos também têm cílios enormes e narinas que se fecham. Tudo isso para se proteger das tempestades de areia. E aquelas patas grandes? Elas ajudam a andar na areia sem afundar. Ah, e existem dois tipos principais: o camelo de uma corcova e o de 2 corcovas. Incrível, né? Você sabia que o bigode dos gatos não é só charme? Os bigodes, também chamados de vibriças, são super sensíveis e funcionam como verdadeiros sensores. Eles ajudam o gato a medir espaços. Sim, se o bigode passa, o corpo também passa. Além disso, captam vibrações do ar, ajudando na caça até no escuro total. E tem mais, o humor do gato pode ser percebido pelos bigodes. Pra frente? Curioso. Pra trás? Assustado ou irritado? Por isso, nunca corte os bigodes de um gato, eles são essenciais para a sobrevivência. Você sabia que os cangurus não conseguem andar para trás? Isso mesmo,
Por causa da cauda forte e das pernas enormes, eles só se movem para frente. E tem mais, um canguru pode saltar até 9 metros de distância em um único pulo. Isso é mais que um carro. Outra curiosidade incrível, os filhotes de canguru nascem super pequenos, do tamanho de uma jujuba, e completam o desenvolvimento dentro da bolsa da mãe. E sabe aquele soco dos cangurus? Eles usam isso para se defender e podem dar chutes extremamente fortes. Ah, e a cauda deles não serve só para equilíbrio, ela funciona como uma verdadeira quinta perna. Agora me diz, você teria coragem de enfrentar um canguru? Você acha que ovelhas são simples? Então se prepara para se surpreender. As ovelhas são animais super sociais e vivem em grupo para se proteger de predadores. A lã delas nunca para de crescer. Por isso, precisam ser tosquiadas regularmente. E olha só, elas têm ótima memória. Conseguem reconhecer rostos por anos. Os filhotes, chamados de cordeiros, são super ativos e adoram pular e brincar. Existem mais de 1000 raças de ovelhas no mundo. E elas têm um sistema digestivo com 4 partes no estômago. Curtiu? Então segue para mais curiosidades. Você sabia que o coala dorme até 20 horas por dia? Dormindo isso acontece porque a alimentação dele é bem pobre em energia. Os coalas vivem na Austrália e passam quase toda a vida nas árvores. Árvore caídiça, eles se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que são tóxicas para a maioria dos animais. Mas o corpo do coala é adaptado para digerir essas folhas sem problemas. Coala e tem mais. Cada coala tem uma impressão digital única, quase igual à dos humanos. Apesar da aparência fofa, eles são animais selvagens e podem ser bem territoriais. Infelizmente, estão ameaçados por desmatamento e mudanças climáticas. Curtiu essa curiosidade? Segue para mais vídeos sobre a natureza.